Olá, meus amigos, boa tarde para todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão, onde nós iremos falar um pouco sobre a campanha de derrubada do veto, o veto do rateio. Eu tenho acompanhado muito de perto essa situação, o andamento aqui no Congresso. Tenho conversado já nesses últimos dias com muitos deputados, com alguns senadores, e tenho percebido uma boa receptividade a esse nosso movimento. Eu acho que está melhor do que eu imaginava há uma semana atrás. Então, isso mostra que nós estamos no caminho certo e que nós temos que continuar essa estratégia de campanha para derrubar o veto do rateio. Pois bem, primeira coisa que eu queria dizer aqui nessa live é que nós não podemos fazer um movimento desordenado. Toda guerra exige uma estratégia e essa é uma guerra aqui. Entendam que o direito ao rateio dos precatórios do Fundef é uma luta que a gente já vem travando há muito tempo. Eu aqui no Congresso, outros deputados também, e vocês nos seus estados, nos seus municípios. E nós chegamos num momento que é decisivo. Entendam uma coisa. Tentamos no TCU reverter administrativamente, não conseguimos. Aprovamos uma PFC na Câmara. Todos vocês acompanharam isso. O TCU não cumpriu. Fomos ao Supremo Tribunal Federal acompanhar a DPF que está lá tramitando. Ela entrou em pauta, começou o julgamento. O ministro relator deu o voto contrário aos professores, seguindo o entendimento do TCU. O julgamento foi suspenso. Nós conseguimos essa vitória no Congresso Nacional, que foi a aprovação da lei federal. O presidente vetou e nós temos o poder no Congresso de derrubar o veto do presidente. Eu fiz esse resumo aqui para vocês entenderem que praticamente essa é a nossa única chance de garantir esse para vocês. É a nossa única chance. Nós não podemos vacilar. Como eu estava dizendo, o direito de vocês terem acesso a esse dinheiro, a estimativa é de que a complementação devida pela União aos municípios é de 90 bilhões de reais no Brasil inteiro. 90 bilhões. Se você for tirar 60% disso, vai dar algo em torno de 54 bilhões de reais para os professores brasileiros. E para que vocês tenham acesso a esse dinheiro, é preciso que haja a sensibilidade de 298 pessoas, que são 257 deputados e mais 41 senadores. O direito de vocês, repito, está nas mãos de 257 deputados e 41 senadores. É possível? Claro que é. Temos chances? Muitas, mas vai depender de todos nós. Então, como eu disse no começo aqui, essa é uma guerra e toda guerra exige estratégia. Primeira coisa, nós devemos conhecer o terreno onde nós vamos lutar. E qual é esse terreno? Congresso Nacional. Eu estou muito preocupado porque eu estou vendo muitos professores, muitos sindicatos querendo agir assim de qualquer jeito, né? Mandando mensagens, disparando mensagens aí para os deputados de forma desordenada, sem um alinhamento. E desse jeito a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deixa eu dar um exemplo.
Teve uma professora de Pernambuco que mandou um e-mail para um deputado do Maranhão. Eu vi isso aqui num grupo de deputados. E dizendo, olha, se o senhor não votar a favor para derrubar esse veto, eu não voto mais. Quer dizer, um texto que ela tinha feito, acho que para deputados de Pernambuco, e acabou mandando para deputados de outros estados, ele recebeu. Vejam só, qual é o resultado prático disso? Nenhum, porque o deputado lá do Maranhão sabe que o professor de Pernambuco não vai votar nele, que ele vota em Pernambuco. Então, se viu até de piada isso. Então, a gente tem que ter organização. Sem organização, a gente não vai alcançar resultado positivo. Então, eu tenho trabalhado muito com minha equipe ao longo dessa semana. A gente chegou aí a praticamente fechar uma agenda de audiências públicas, e nessas audiências públicas eu estarei presencialmente apresentando algumas estratégias dessa campanha, que eu não posso, infelizmente, revelar aqui numa live, porque existem outras razões envolvidas e eu não posso revelar tudo aqui numa live só, né? Por isso que a estratégia tem que ser apresentada de forma presencial. Eu devo estar indo fazendo audiências públicas agora em Pernambuco, nesta próxima semana. Depois vamos ao Piauí, ao Maranhão, à Bahia e também ao Ceará. Vamos tentar, entendam o que eu estou dizendo, nós vamos tentar atender todos os pedidos de audiência pública que nós recebemos ao longo dessa semana. Por que eu vou tentar correr contra o tempo? Há rumores, e eu tomei conhecimento disso ontem, aqui em Brasília, de que o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, vai convocar uma sessão conjunta do Congresso para o dia 30 agora, de setembro. Eu não sei se a pauta não foi divulgada ainda, eu não sei se vai estar lá a análise do veto 48, que é onde está o nosso veto, 48.20, que é do ano 2020, .005, que é o item 5, né? Mas o conjunto é o veto 48. Não sei se o veto 48 vai estar lá nessa pauta. Se não tiver, a gente tem mais tempo para correr, para fazer essa estratégia. Se tiver, nosso tempo fica muito resumido, fica muito curto, porque hoje a gente já está no dia 19, né? Vamos imaginar que daqui para o dia 30 a gente vai ter aí 11 dias só de campo, né? É um tempo muito curto, não vai dar para ir para outros estados, eu vou ter que ficar só no meu estado, Pernambuco, e aí é lamentável, mas não vai ter tempo. Se não tiver o veto 48 nessa agenda do dia 30, aí a gente ganha mais um tempo aí, porque no geral tem 30 dias para o Congresso analisar esse veto. Pois bem, e nós fizemos aqui, eu e o deputado Bacelar, da Bahia, decidimos criar um site que eu vou lançar agora aqui para vocês. E nesse site vocês terão à disposição uma ferramenta que vai publicar o posicionamento de cada deputado e de cada senador. É o site nãoalveto.com.br. Então, neste site, todos os dias, nossa equipe vai fazer uma atualização. Todos os dias. No final do dia vai ter lá uma atualização. Deputados que são a favor de derrubar o veto, deputados e senadores que são contra, ou seja, são a favor da manutenção do veto. Gente, entendam uma coisa, nessa guerra só tem dois lados. O deputado e o senador que é a favor do professor e o deputado e senador que é contra o professor. Não tem meio termo. Não tem meio termo. O deputado tem o direito de votar para manter o veto? Tem, ele é livre para votar como ele quiser. Lá na frente vai ter uma conta que ele vai ter que pagar.
Se ele assumir, tudo bem. Ele é livre? É livre. Como também é livre para votar contra o veto do presidente. É uma escolha. A gente está diante de uma escolha. Ou você escolhe ser a favor do professor, ou você escolhe ser contra. Não tem um meio termo nessa guerra. Não tem o terceiro lado. Só tem dois lados. E aqui, esse é o site que eu quero... Não sei se vocês estão conseguindo ver por aí, mas podem acessar aí no seu computador ou no seu celular www.nãoalvetodorateio.com.br. Assim que você abrir, você vai ver aqui, veja o posicionamento dos parlamentares. Aí, deputados, tem um gráfico aqui só com deputados e deputadas, e tem um gráfico do lado com os senadores e senadoras, tá? Então você vai, esse gráfico todos os dias ele vai crescendo, 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 a partir da manifestação dos parlamentares. Então você vai descendo aqui, aí você pode, mas eu quero saber especificamente o deputado que eu votei na eleição de 2018. Como é que ele está se posicionando aqui? Aí tem a opção, você vê aqui, ó, veja como vota cada parlamentar. Você pode procurar o seu deputado ou o seu senador clicando aqui. Procure pelo nome do parlamentar. E aí você vai, digita o nome dele aqui, por exemplo, Fernando Rodolfo. Aí vai aparecer aqui meu nome. Olha lá, Fernando Rodolfo. Você clica lá em Fernando Rodolfo e vai abrir uma janela com a minha foto, ou seja, com a foto do seu deputado, do deputado que você está pesquisando, os dados dele aqui, o telefone do gabinete, o e-mail e o perfil nas redes sociais. E aqui está o meu voto, já publicado, favorável à derrubada do veto, em azul. Azul vai ser a cor daqueles que estão do lado do professor. Vermelho, aqueles que estão contra o professor, tá? Então, tá aqui, Fernando Rodolfo, tal. Aí você volta lá, aí você quer ver como votou o seu senador. Vamos lá, você vai e digita aqui o nome do senador. Vou digitar o nome aqui. Por exemplo, senador do meu estado, Jarbas Vasconcelos. Aqui consta indeciso porque o site está sendo lançado agora e os parlamentares ainda não tiveram a oportunidade de se manifestarem. Então, está aqui indeciso. Mas todos os congressistas, os 513 deputados e os 81 senadores estão com o nome aqui. É muito fácil, é só você digitar o nome dele e você vai ver como é que ele está votando. Se ele está a favor, se ele está contra ou se ele está indeciso, está aqui. Outra coisa importante, você vai ter a oportunidade de cobrar o seu deputado nas redes sociais dele, e aí essa estratégia que nós vamos anunciar nas audiências públicas, e você entrar em contato com a gente dizendo, olha aqui a resposta do deputado, ó, ele mandou uma resposta para mim, está aqui o print, dizendo que é a favor, ou dizendo que é contra, ou não respondeu nada. Aí a gente vai e atualiza o nome dele aqui. Deputado tal, de tal estado, disse a professora fulana, está aqui o print, ele se comprometeu com ela dizendo que é a favor. A gente vai e atualiza aqui o nome dele, né, para amarrar esse voto dele. Então o site vai seguindo, você pode ver aqui, é um site bem simples, bem prático. Está muito claro aqui, ó, vota pela derrubada do veto. Quem vota pela derrubada do veto está ao lado dos professores. Quem vota pela manutenção do veto está contra os professores. E o indeciso é aquele que ainda não manifestou o posicionamento. Tem aqui um breve texto falando sobre o veto do rateio. E você tem a opção também de clicar aqui no botão e abrir direto a página do Diário Oficial, onde consta o veto do presidente Jair Bolsonaro. Um breve resumo aqui sobre essa luta e da iniciativa minha e do deputado Bacelar em lançar esse site aqui. E um resumo também sobre o que são os precatórios, inclusive falando que a complementação da União para o Fundef, devido aos municípios, chega a 90 bilhões de reais, dos quais
54 bilhões nós estamos lutando para que vá para a conta do professor. Então está lançado o site, esse aqui é o site oficial da campanha Não ao Veto do Ratel. E você já sabe o slogan, né, que é: se tem veto, não tem voto. Se tem veto, não tem voto. Nós vamos, voltando a falar aqui das audiências públicas, mostrar pontos estratégicos dessa luta. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. O nosso alvo não é qualquer deputado. O nosso alvo não é qualquer senador. Não é? Tem aqui no Congresso uns deputados que são chaves nessa guerra e alguns senadores que também são chaves nisso. Então, quando a gente direciona o canhão para eles, né, o resultado vem de uma forma muito mais fácil, muito mais prática. E é isso que eu vou falar nas audiências públicas, que infelizmente eu não posso falar aqui. Né? Como agir, o que fazer. Eu, como estou no Congresso, eu sei o que funciona e o que não funciona. Eu vi alguém dizer, algum sindicato aí mandou uma mensagem para mim dizendo: como é que está a sua agenda que nós vamos a Brasília de gabinete em gabinete? Cara, não adianta. Primeiro, por que não adianta? Porque não tem nenhum deputado aqui em Brasília. Os deputados estão nos seus estados. A gente está na pandemia. A Câmara está funcionando em sessão remota. Tem deputado que não pisa aqui em Brasília desde quando começou essa pandemia. Então não adianta. Tem gabinete que está fechado, onde os servidores estão trabalhando em casa, home office. Então vem fazer o que aqui em Brasília? Você vai encontrar aqui 5 ou 6 deputados, 10 deputados no máximo. Não tem. Né? Não tem. Os deputados estão nos estados. E isso dificulta muito. Se tivesse todo mundo aqui, se a gente estivesse vivendo um tempo de normalidade, era muito mais fácil. Realmente, esse porta a porta aqui dentro dos gabinetes funciona. Mas neste momento não vai funcionar. Simplesmente porque não tem ninguém. Vocês vão chegar aqui e vão ver gabinete fechado. Gabinete que não tem sequer um servidor lá dentro. No corredor onde fica o meu gabinete, por exemplo, eu conto aqui 3 ou 4 ou 5 gabinetes que estão funcionando. De 100 eu acho que tem. Tem 5 funcionando. O meu é um deles. Minha equipe está lá todo dia, trabalhando, todo dia. Eu toda semana estou aqui. Mas tem deputado que não está vindo, que prefere ficar votando E é um direito dele, ora. Se a Câmara está funcionando em regime de remota, de sessão remota, ele pode, é um direito dele, não está errado. Ele quer se proteger do coronavírus, está lá no estado dele. Então, vai dificultando, sabe? Então, a gente tem que ter estratégias. Eu também não posso revelar tudo aqui, porque pode dar errado, entendo? Né? Quando o inimigo conhece a nossa estratégia, ele vai se prevenir, concorda? Então não dá para a gente anunciar publicamente aqui. Inclusive, nas audiências públicas que eu estarei indo fazer, eu peço até que os professores me resguardem, né, desse momento aí, evitem filmar e tal, porque isso pode futuramente trazer algum tipo de desconforto aqui na Câmara. Então eu peço que vocês... O deputado Bacelar também vai estar fazendo essas audiências aí na Bahia. Acredito que o deputado JHC vai estar mobilizando seu pessoal em Alagoas. Aí a gente tem um agravante, porque tanto o Jota quanto Bacelar são candidatos a prefeito, então a gente tem que entender que eles têm uma outra campanha também para cuidar, mas eu tenho certeza que são grandes líderes nos seus estados, abraçaram com muita ênfase, até antes do que eu, né, por justiça seja feita. O JHC já vem com essa bandeira desde o mandato passado. Eu sou deputado de primeiro mandato, ele acho que está no segundo. Bacelar também vem desde a legislatura passada. Mas eu entrei na Câmara em 2019 e abracei e estou transformando essa bandeira numa bandeira do meu mandato. Portanto, meus amigos, eu quero hoje encerrar por aqui, deixando para vocês
o endereço do site mais uma vez, que é o nãoalvetodorrateio.com.br, www.nãoalvetodorrateio.com.br. Entra lá, né? E eu vou estar no Piauí, a gente está fechando aqui a nossa agenda, mas se eu não me engano tem aí uns 4 municípios que a gente deve estar indo no Piauí na outra semana. Agora vamos estar em Pernambuco, já tem marcado aí São José do Belmonte, já tem marcado São Vicente Ferre, Pesqueira, Sairé, Lagedo. A vereadora Mônica, lá de Lagedo, está cuidando dessa agenda lá em Lagedo. A gente deve ter também, que eu não tô lembrado agora, mas se eu não me engano, Santa Maria da Boa Vista, Carpina, né? Eu vou estar nesses municípios aí na próxima semana. Lembrando que nossa agenda vai começar na quarta-feira, porque até a terça eu tenho um compromisso aqui. Segunda-feira vai ter sessão na Câmara e eu vou estar aqui. Na terça-feira nós temos um compromisso já agendado anteriormente. E então na terça-feira à noite eu retorno para o Estado. Na quarta a gente começa a nossa odisseia, né, para derrubar esse veto e garantir o dinheiro na conta de todos vocês. Entendam que isso é muito sério, é um momento decisivo na vida de vocês, é um dinheiro que vai fazer a diferença, vai. Eu acho que eu já falei desse exemplo, mas eu vou citar de novo aqui, de uma professora que me mandou uma mensagem e disse: deputado, com esse dinheiro, na hora que eu receber, eu vou usar todinho para fazer o tratamento de câncer da minha mãe. Quando eu li isso, eu fiquei muito emocionado e entendi o tamanho da responsabilidade que Deus me deu de conduzir essa bandeira aqui em Brasília e defender esse dinheiro para todos vocês. Tem muitas outras histórias. Tem professor que quer terminar de construir a casa, tem professor que quer investir num negócio próprio para um filho, para uma filha. E eu sei que esse dinheiro vai mudar muita coisa, vai ajudar em muito para vocês, e por isso que eu estou aqui lutando. Não vou parar até o último minuto dessa guerra, né? Me ajudem, né? Me ajudem. Vamos fazer a coisa de forma organizada, senão não vai funcionar. E assim, eu arrisco em dizer que essa é talvez a única chance e a última chance que a gente tem de garantir esse rateio para todos vocês. Tá? Nos ajudem, vai dar certo, Deus no comando, Deus no controle, Deus à frente de tudo. E quando o presidente publicou o veto, eu fiquei me questionando, eu disse: poxa, mas tanta gente pedindo a Deus aí que ele sancionasse e de repente acontece isso. Talvez essa, minha gente, é a grande oportunidade que o professor brasileiro vai ter para mostrar a sua força. Derrubar um veto de um presidente da República não é fácil, mas os professores vão conseguir. Os professores vão conseguir. Derrubar um veto não é fácil, mas é a chance que vocês têm de dizer: olha, nós não apenas conseguimos aprovar no Congresso, através dos nossos legítimos deputados e senadores, nós não apenas conseguimos aprovar a lei, mas nós conseguimos derrubar um veto de um presidente da República. Vejam só a chance que Deus está dando para todos vocês, professores e professoras. Me ajudem, coloquem meu nome aí nas suas orações, porque nós vamos vencer. E eu não entro, até hoje na minha vida, eu nunca entrei numa guerra para perder. Nunca. Todas as vezes que eu me botei a cara em alguma coisa, deu certo. Que eu botei a mão em alguma coisa, deu certo. Porque sempre Deus estava na minha frente. Sempre coloquei diante de Deus. E não é agora que nós vamos perder. Quando eu me candidatei a deputado federal, sem dinheiro, desempregado, sem apoio de ninguém,
Pernambuco tem 184 municípios. Eu não tinha um só vereador me apoiando em nenhum lugar do estado. E disseram, você está louco. Eu disse o que eu acabei de falar aqui. Eu nunca entrei numa guerra para perder. E aí eu fui eleito deputado federal, desafiando a lógica humana. Fui votado em 165 cidades do meu estado, sem ter sequer um vereador me apoiando. Teve lugar que eu tive um voto, mas fui votado. Isso é Deus, né? E Deus não vai nos desamparar nessa batalha agora. Tenho muita fé, eu sou um homem de fé e a gente vai vencer. Tamo junto, bom fim de semana para todos vocês. Quarta-feira a gente se encontra, agora não mais nas lives, também vou continuar fazendo live, claro, mas a gente vai se encontrar no campo de batalha, nas ruas, né? No olho, no corpo a corpo, junto com todos vocês. Nós vamos até o último dia dessa batalha. Muito obrigado a todos vocês, 1.600 pessoas nos assistindo ao vivo agora. Isso mostra a força dessa campanha, a força desse movimento, e isso só me anima cada vez mais. Tamo junto, Brasil, tamo junto, professores, vamos à luta.